Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. O poderoso Deus desvelado perante nós. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham em 29 de junho de 1964, numa segunda-feira à noite, no Hotel Bellevue Stratford, na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos da América do Norte. I have a few scriptures written down that I would like to speak to you from. Tenho umas escrituras anotadas que eu gostaria de falar-lhes delas, And I trust that God will bless our feeble efforts. e estou confiante que Deus abençoará os nossos débeis esforços. Now, many people has wondered why we are so odd and so noisy, you know. Agora, muitas pessoas têm desejado saber por que somos tão estranhos e tão barulhentos. Sabe, This is kind of a different type of a convention than what people are used to seeing. esta convenção é um tipo meio diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. And usually everything is kind of a cut and dried form. E normalmente tudo é meio sem originalidade. But when we come to these conventions, which has been my privilege now for several years since we first started, Mas quando vimos a estas convenções, o que tem sido meu privilégio por vários anos agora, desde que foram iniciadas, if we don't hardly know what we're going to do, we just come and surrender ourselves. That's the only thing that we know to do. e se mal sabemos o que vamos fazer, simplesmente vimos e nos rendemos. Essa é a única coisa que sabemos fazer, And God does the rest of it. e Deus faz o resto. So that makes us a very peculiar acting people. Assim que isso nos torna um povo que age de modo muito peculiar. The other day, someone said, you know, you people are really an oddball. O outro dia uma pessoa me disse, sabe, vocês realmente são uns estranhos. And I said, well, I suppose we are. E eu disse, bem, eu suponho que sim. And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit. E me lembro de uma das convenções. O irmão Troy estava me contando uma vez sobre um alemãozinho que dizia ter recebido o batismo do Espírito Santo. And the next day in the shop where he was working, E no dia seguinte, no açougue onde ele trabalhava, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful. ele levantava as mãos e louvava o Senhor e falava em línguas e agia estranhamente. And finally the boss came by and said, Heine, what's the matter with you? E finalmente o patrão veio e disse, Rene, o que aconteceu com você? He said, oh, I got saved. He said, my heart's just overflowing with joy. Ele disse, eu fui salvo. Ele disse, o meu coração está transbordando de alegria. He said, well, you must have been down with that bunch of nuts down there. Ele disse, ora, você deve ter estado com aquele bando de loucos lá. He said, yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts. Ele disse, sim, glória a Deus. Disse, graças ao Senhor pelos loucos. Em inglês, louco e porca de parafuso são a mesma palavra. He said, you take the automobile, come down the road. Said, Ele disse, pegue um automóvel andando na estrada, disse,
You take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of yunk. Se o senhor tirar todas as porcas dele, não lhe sobra nada a não ser um monte de sucata. And that's just about right, you know. E até que é isso mesmo, sabe? One day in California, I was going down the streets of Los Angeles. Um dia, na Califórnia, eu estava andando nas ruas de Los Angeles. I seen a man had a sign on his breast, and here it said, "I am a fool for Christ." E vi um homem que tinha um cartaz em seu peito e dizia, sou louco por Cristo. And everybody was looking at him, and I noticed them turning around and looking after he passed by. E todos estavam olhando para ele, e notei que viraram e olhavam depois que ele passava. And I thought I would follow with the rest of them. E pensei em seguir com o resto deles. And on his back he said, "Whose fool are you?" E nas suas costas dizia, você é louco por quem? I suppose we were all kind of odd one to the other, you know. Suponho que somos todos meio estranhos um para o outro, você sabe. But, you know, the world gets in such a rut. So something different makes it so odd. Mas, sabe, o mundo entra em tamanha rotina que alguma coisa diferente torna-se tão estranho. The people does think it's something's wrong. A ponto das pessoas realmente acharem que tem alguma coisa errada. And usually God has to do something so unusual to get the people back to the Bible again. E normalmente Deus tem que fazer uma coisa muito incomum para trazer o povo de volta à Bíblia. I can imagine that Noah was kind of a nut to that scientific age that he lived in. Posso imaginar que Noé tenha sido um tanto louco para aquela era científica em que viveu, Because they could prove there was no water in the skies. porque eles podiam provar que não havia água nos céus. But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that, he become a nut. Mas Deus disse que haveria lá, por isso Noé pregando e crendo nisso, ele se tornou um louco. And I'd imagine that when Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh. E imagino que quando Moisés foi ao Egito, ele era um tanto louco para Faraó. But remember, Pharaoh was a nut to him too. Mas lembre-se, Faraó também era um louco para ele. So we realize that. Por isso compreendemos isso. Even Jesus was considered a heretic. Até Jesus foi considerado um herético. It's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church. Isso mesmo. Martinho Lutero foi um louco para a Igreja Católica. And John Wesley was a nut to the Anglican. E João Wesley foi um louco para os anglicanos. So, you know, it's about time for another nut, don't you think so? Por isso, vocês sabem até que é hora de outro louco. Vocês não acham? But before there can be a nut, you know, there has to be a bolt first, the thread to it. Mas antes de poder existir uma porca de parafuso, você sabe, tem que haver um parafuso primeiro para encaixar nela. So, you know, Noah being a nut, Por isso você sabe, Noé sendo um louco, he takes the nut, it pulls the bolt, pulls something together and holds something together. ele pega a porca, puxa o parafuso, junta alguma coisa, segura alguma coisa. So Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments by being a nut. Assim que Noé pôde puxar para dentro da arca, tirando dos julgamentos, todos os que acreditavam sendo um louco. We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. Vemos que Moisés puxou a igreja para fora do Egito sendo um louco. That's right. Isso mesmo. I think we need a nut now to pull the bride out of the church. Acho que precisamos de um louco agora para puxar a noiva para fora da igreja. We need something now. Precisamos de uma coisa agora de um outro.
So we are very odd sort of people. Então somos um tipo de gente muito estranha. And I thought tonight, if the Lord was willing, I would try to read some scriptures pertaining to this. E pensei hoje à noite, querendo o Senhor, eu procurar ler umas escrituras relacionadas a isto. Then would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people. E falar a vocês um momento e procurar mostrar-lhes por que somos um povo tão estranho. Let us turn in the scriptures now to Philippians, the 2nd chapter, 1 and 8. Abramos agora as escrituras em Filipenses capítulo 2, 1 e 8 2 Corinthians 3, 6. e 2 Coríntios 3, 6. And let us read as we believe God's word. E vamos ler ao crermos na palavra de Deus. And now, just before we read, let us bow our heads for prayer. E agora, pouco antes de ler, inclinemos a cabeça para a oração. Gracious Heavenly Father, we are indeed a privileged people tonight to be living in this age. Bondoso Pai Celestial, de fato somos um povo privilegiado hoje à noite por estarmos vivendo nesta era And see the things that we see going on and to know that the time is close at hand when Jesus will come for His church. quando Jesus virá buscar a sua igreja. All that thrills our hearts, Lord. Oh, isso emociona o nosso coração, Senhor. And as we pull back the pages tonight, we pray that you will give us a context out of this text. E ao virarmos as páginas hoje à noite, rogamos que Tu nos dê um contexto deste texto. And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be good and pleasing to God, for we asked it in Jesus' name. Amen. E que o Espírito Santo revele ao nosso coração as coisas que seriam boas e agradáveis a Deus, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. You know, I believe I'll ask you to do something. Sabe, creio que vou pedir que vocês façam uma coisa. I usually ask some strange things, Eu normalmente peço umas coisas estranhas. and I hope I'm not asking anything too strange. Espero que não esteja pedindo algo estranho demais. But when we pledge allegiance to the flag, we all stand. Mas quando prometemos ser fiéis à bandeira, todos nós nos levantamos And the flag passes by, we stand, which we should. e a bandeira passa, ficamos de pé, o que deveríamos. We stand to salute. Let's just stand to our feet while we read the word, if you will. E ficamos de pé para fazer continência. Coloquemo-nos de pé enquanto lemos a palavra, fazendo o favor. 2 Corinthians 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. Who has made us able ministers of the New Testament, O qual nos fez capazes de ser ministros de um Novo Testamento, not of the letter, but of the Spirit. não da letra, mas do Espírito, For the letter killeth, but the Spirit giveth life. porque a letra mata e o Espírito vivifica. But if the ministration of death, E se o Espírito da morte, written and engraved on stones, is glorious, gravado com letras em pedras, veio em glória, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, which glory was to be done away. a qual era transitória. How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Como não será de mais glória o ministério do Espírito Santo? Or if the ministration of condemnation be glorious, Porque se o ministério da condenação foi glória, such more does the ministration of righteousness exceed in glory. tanto mais excederá em glória o ministério da justiça. Or even that which was made glorious had no glory in this respect, Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado by reasons of the glory that excelleth. por causa desta excelente glória. For
if that which is done away was glorious, Porque se o que era transitório foi para a glória, how or much more that which remaineth is glorious. como ou muito mais é em glória o que permanece. Seeing then that we have such a hope, we use great plainness of speech, Tendo, pois, uma tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. and not as Moses, which put a veil over his face, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished. para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. But their minds were blinded, Mas os seus sentidos foram endurecidos, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, which veil is done away in Christ. o qual foi por Cristo abolido. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Mas quando forem convertidos ao Senhor, então o véu se tirará. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Não. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. But we all, with open faces, behold, as in a glass, the glory of the Lord, Mas todos nós, com rostos descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor, the changing unto the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. a transformação de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. And in Philippians 2, we read this, beginning with the first and reading to the 8th verse. E em Filipenses 2, lemos isto, começando com o primeiro versículo e lendo até o 8º. If there be therefore any consolation in Christ, Portanto, se há algum conforto em Cristo, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos de compaixão, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, being in one accord and one mind. o mesmo ânimo e uma mesma coisa. Let nothing be done through strife or vainglory, Nada façais por contenda ou por vanglória, but in lowliness of mind, mas por humildade. let each esteem others better than themselves. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Look not every man on his own things, but every man also on things of others. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, but made of himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient to death, even the death of the cross. e, achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, this great word that has been read tonight from thy holy writ, Pai Celestial, esta grande palavra que foi lida hoje à noite
da tua Santa Escritura, make it so real to our hearts that we will go from here like those going from Emmaus, saying, torna-a tão real para o nosso coração, de modo que saiamos daqui como aqueles que iam de Emaús, dizendo: did not our hearts burn within us as he talked to us along the road? For we asked it in Jesus' name, amen. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Now, this is a very odd text, but I think it's very suiting for the occasion. Agora, este texto é muito estranho, mas acho que é muito apropriado para a ocasião. I wanted to speak on the subject of the mighty God unveiled before us. Eu queria falar sobre o assunto de o poderoso Deus desvelado perante nós. Now, since there has been man, there has been a hunger in man's heart to find out where he came from. Agora, desde que o homem tem existido, tem havido uma fome no coração do homem para descobrir de onde ele veio And what's his reason of being here and where he's going. e qual é a razão dele estar aqui e para onde vai. There's only one can answer that. That's the one who brought him here. Há apenas um que pode responder isso, é aquele que eu trouxe aqui. And man has always wanted to see God. E o homem sempre tem desejado ver Deus. Back in the Old Testament, we find out that God veiled himself from unbelievers. Lá no Antigo Testamento vemos que Deus velou-se dos incrédulos. God has a very odd way of dealing with people. Deus tem um modo muito estranho de tratar com as pessoas. He hides himself from the unbeliever and reveals himself to the believer. Ele se esconde do incrédulo e se revela ao crente. God does that. Deus faz isso. Jesus thanked the Father that he had hid these things from the wise and prudent and would reveal it to babes such as would learn. Deus agradeceu ao Pai por ele ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos, revelado aos pequeninos que a aprenderiam. So we find that God never changes in his nature, Então vemos que Deus nunca muda em sua natureza and he's always doing his work the same. e sempre faz a sua obra da mesma maneira. We find out in Malachi 3 that he said, I am God and I change not. Vemos que em Malaquias 3 ele disse: sou Deus e não mudo. So he works in the same principle all the time. Então ele obra baseado no mesmo princípio o tempo todo. Now, we take one of the oldest books of the Bible. Agora tomamos um dos livros mais antigos da Bíblia. When Job, one of the most righteous men of his day, a perfect man in the laws of God, Quando Jó, um dos homens mais justos do seu dia, um homem perfeito nas leis de Deus, a servant, noble, honorable servant, even to God said there's none like him in the earth. um servo nobre de honra, a ponto que Deus disse: ninguém há como ele na terra. But his desire one time to see God, Mas o desejo dele de uma vez ver Deus, know that there was a God, and he felt that he would like to see him. ele sabia que havia um Deus e sentiu que gostaria de vê-lo, Or otherwise go to his house and knock on the door and say, I'd like to speak with you. ou quanto ao mais ir até a casa dele, bater na porta e dizer: eu gostaria de falar contigo, Sit down, talk with him like we would with each other. sentar-se, falar com ele, como faríamos um com o outro. We have an understanding. Temos um entendimento. And that's why we're in these conventions where we come together and express our thoughts. É por isso que estamos nestas convenções, onde nos reunimos e expressamos os nossos pensamentos. And we understand one another better when we talk things over with each other. E entendemos melhor um ao outro quando conversamos um com o outro. Ministers do that. People of all walks of life do it. Talk things over. E os ministros fazem isto.
Gente de todos os tipos de vida faz isso, conversa sobre as coisas. In Job, God was so real to him, E Jó, Deus era tão real para ele he wanted to find out if he couldn't go knock at his door and have an interview with him. que queria descobrir se não poderia ir bater na porta dele e ter uma entrevista com ele. But we find out that God did speak to him, but he was veiled. Mas vemos que Deus falou sim com ele, mas ele estava velado. He was veiled in the form of a whirlwind. Ele estava velado na forma de um redemoinho de vento. And he told Job to gird up his loins. He was going to speak to him like a man. E ele disse a Jó para cingir os lombos. Ele ia falar com ele como um homem. And he came down in a whirlwind and spoke to Job. E ele desceu num redemoinho e falou com Jó. And he was made known to Job through the whirlwind, yet he did not exactly see him. E deu-se a conhecer a Jó através do redemoinho, embora ele não o tenha exatamente visto. He could just hear the wind blowing and turning around in the trees. Ele podia apenas ouvir o vento soprar e girar nas árvores. And the voice came out of the whirlwind, but God was veiled in the whirlwind. E a voz saiu do remoinho, mas Deus estava velado no remoinho. We find down in Africa, South Africa, Encontramos na África do Sul, they use the word amoya, which means an unseen force. que usam a palavra amoyai, que significa uma força que não se vê. And this unseen force in the whirlwind had an audible voice. E esta força que não se via no remoinho tinha uma voz audível. That spoke out to Job, yet he never seen his form, but he was veiled to him by the whirlwind. Falou com Jó, no entanto ele não viu a forma dele, mas ele estava velado e ele através do remoinho. We find one of the great prophets of the Bible, Moses of the Old Testament. Vemos que um dos grandes profetas da Bíblia, Moisés, do Antigo Testamento, One of God's chosen, selected, predestined servants. He also desired to see him. um dos servos escolhidos, selecionados, predestinados de Deus, ele também desejou vê-lo. He'd been so close to him and had seen so many things of his great mystic hand going before him. Ele esteve tão chegado a ele e viu tantas coisas da sua grande e mística mão que seguia diante dele. And doing things that only God could do. Fazia coisas que apenas Deus podia fazer. He desired to see him one day, and God told him, go stand on the rock. Ele desejou vê-lo um dia e Deus lhe disse, vá colocar-se sobre a rocha. And while standing on the rock, Moses seen him pass. E enquanto encontrava-se sobre a rocha, Moisés o viu passar. He saw the back of him. Ele viu as costas dele And he said, it looked like a man. e disse, parecia um homem, A man's back. as costas de um homem. Yet he did not see God. He only seen the veil of God. No entanto, ele não viu a Deus, ele somente viu o véu de Deus. The Bible said no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. A Bíblia disse, Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai o fez conhecer. So Moses saw him veiled as a man. Assim como que Moisés o viu velado como um homem. We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament. E vemos que Jeová no Antigo Testamento era justamente Jesus do Novo Testamento. And Dr. Schofield here, we find that his word changing from form E o Dr. Schofield, aqui vemos que a sua palavra mudança de forma, we find the word morpha in Greek, which means the unseen was made visible. vemos que a palavra morfe em grego,
que significa o que se não vê tornou-se visível. Something that cannot, we know it's there. It cannot be seen, but yet we know that it's there. Uma coisa que não pode, sabemos que ali está. Poderia ser, não pode ser visto, no entanto, sabemos que ali está. And when he changed his form, the morpha, which means that he changed from supernatural to natural. E quando ele mudou a sua forma do morfe, que significa que ele mudou do sobrenatural para o natural. And he just changed his mask. E ele apenas trocou a sua máscara. And otherwise, it's like a drama. He was acting. E também como é como um drama. Ele estava representado num papel. In the Greek, when they would change their mask, maybe one player might have acted in several different parts. No grego, quando trocavam de máscara, talvez uma peça, um autor tivesse representado várias partes distintas. And my daughter present here, they just had at the high school a drama. E a minha filha, presente aqui, faz pouco tiveram no colégio um drama. And one boy that I know played about 4 parts. E eles, um moço que eu conhecia, representou umas 4 partes. But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character. Mas ele ia na parte de trás do cenário e mudava a sua máscara com o objetivo de sair e personificar outro personagem. Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be. Agora, se você tomar as profecias do Antigo Testamento concernentes ao que o Messias era para ser, You can compare it with the life of Jesus and you've got it exactly who Jesus was. você pode comparar isto com a vida de Jesus e encontrar-se exatamente quem Jesus foi. He was not just an ordinary man. He was God, Martha. Ele não era apenas um homem comum. Ele foi Deus em morfe. He was changed from the supernatural into the natural form of a man. Ele mudou do natural para a forma natural de um homem. Yet he was God manifested in the flesh, veiled by a human fleshly veil. No entanto, ele foi Deus manifestado na carne, velado por um véu humano de carne. And you watch the Old Testament. E observe o Antigo Testamento. I know that I'm speaking to a mixed-up audience tonight from different parts of the world. Eu sei que estou falando a uma audiência mista hoje à noite de várias partes do mundo. And we are here to find out E estamos aqui para descobrir what are we doing? o que estamos fazendo, Where are we getting to? o que estamos, para onde estamos indo, What's happening? What does all this mean? o que está acontecendo, o que significa tudo isto. And now we find in here that if you Jewish men and women E agora vemos aqui que se vocês, homens e mulheres judeus, and the rabbis in the temple in the days gone by, if they'd watched the Bible, the prophecies, instead of the traditions, e os rabis no templo, nos dias passados, que se tivessem olhado com atenção para a Bíblia, as profecias em vez das tradições, they would have recognized who Jesus was. eles teriam reconhecido quem foi Jesus. They would have never called him Beelzebub. Eles nunca o teriam chamado de Belzebu. They would have never crucified him. Nunca o teriam crucificado. But it all had to act out. That's part of the drama. Mas tudo isso teve que ser representado. Isso foi parte do drama. And they were blinded on this case. Estavam cegos neste caso. It's like many of you men and women here tonight maybe
my age or a little older. É como muitos de vocês, homens e mulheres, aqui hoje à noite, talvez da minha idade ou um pouquinho mais velhos. You remember here in America years ago, before the Chinese, Vocês se lembram aqui nos Estados Unidos, faz anos antes, os chineses. my brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him. O meu irmão que apresentaram faz pouco tempo aqui, isso me veio à mente quando estava falando com ele. How that they couldn't speak English and they run the laundry. Como que costumavam, não podiam falar inglês e eles tinham tinturaria. And you go to his laundry to get your laundry done. E a pessoa ia para a tinturaria dele para mandar lavar a roupa. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. O tintureiro chinês pegava uma etiqueta e a rasgava de certo modo. You take one part of the tag, you take the other part. A pessoa ficava com uma parte da etiqueta, ele ficava com a outra parte. But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail. Mas quando voltava para pegar o que lhe pertencia, esses dois pedaços de papel tinham que se encaixar. And if it didn't dovetail just exactly right, E se não se encaixassem certinho, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other. não podia falsificar isso de modo nenhum, porque ele tinha um pedaço e a pessoa o outro. And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. E se falsificasse, então a pessoa tinha o direito de pegar o que era dela. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract. E então ela tinha o que lhe pertencia quando possuía a outra parte do contrato. So is it tonight. When we got the other part of the contract, Assim é hoje à noite quando temos a outra parte do contrato. when God tore his son in two at Calvary, Quando Deus rasgou o seu filho em dois no Calvário, taking the body up for a sacrifice and sent the Spirit down to us, that once lived in a man, Jesus, tomou o corpo para sacrifício e enviou o Espírito Santo para nós, que uma vez viveu num homem, Jesus. that same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Esse mesmo Deus está em véu hoje à noite na forma do Espírito Santo. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract. Esses dois pedaços têm que condizer. Então você faz parte do contrato. God did this to be better known to man when he made himself man. Deus fez isto para ser melhor conhecido pelo homem quando ele se fez homem. I was reading a story some years ago, Eu estava lendo uma história faz alguns anos, and in this story it said a great noble king. I forget the name of it just now. I wasn't thinking about speaking of the story. e esta história dizia que um homem grande, um grande, nobre rei, esqueci-me do nome dele agora. Eu pensei em falar dessa história. It's perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say. Talvez tenha sido ficção, mas ela nos leva a um ponto que nos dá base para o que queremos dizer. This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. Este rei era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos And one day before his guard and his royalty, he said, que um dia, diante de seu guarda e das suas dignidades reais, ele disse: today you see me for your last time for many years. hoje me verão pela última vez por muitos anos. And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? E o seu guarda e seus nobres lhe disseram: bom rei, por que dizes isso? Are you going to a foreign country somewhere to become an alien? Vais para um país estrangeiro, em algum lugar, para tornar-se estrangeiro? He said, no, I'm staying right here. Ele disse: não, vou ficar aqui mesmo. He said, I'm going out
amongst my subjects. I'm going to become a peasant. Bem, disse, vou sair entre os meus súditos, vou me tornar um camponês, I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. vou cortar lenha com o lenhador, vou lavrar a terra com o trabalhador, I am going to prune the vines with those who prune the vine. vou podar as vinhas com os que podam as vinhas. I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing. Vou ser um deles com o fim de me familiarizar melhor com o que eles fazem. And I love them, and I want to be more acquainted with them personally. E eu os quero bem, e quero estar mais pessoalmente familiarizado com eles. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way. Eles não me reconhecerão, no entanto, quero me familiarizar com eles desse modo. And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones that's in the palace, E na manhã seguinte, quando seus adjuntos, toda a sua gente o viu, ou o que estavam no palácio, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, tirar a sua coroa e colocá-la sobre a poltrona, o trono, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people. e tirar o seu manto e vestir roupa de camponês e sair entre as pessoas comuns. Now, in that little story, we find out then about God. Agora, nessa pequena história, descobrimos então a respeito de Deus. They said to the king, King, we want you, we love you, we want you to remain king. Disseram para o rei, Rei, nós queremos a ti, nós te queremos muito bem, nós queremos que permaneças sendo rei. But he wanted to become one of them to know them better, Mas ele queria se tornar um deles para conhecê-los melhor, that they'd know him better, really what he was. para que eles o conhecessem melhor, o que ele realmente era. It would display to them what he really was. Isso mostraria para eles o que na realidade ele era. And that's what God did. E foi isso que Deus fez. He changed himself from being Jehovah God to become one of us. Ele transformou-se de Deus, Jeová, para tornar-se um de nós, That he might suffer, he might taste death. para que sofresse, sentisse o sabor da morte, He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. He laid aside his crown and his robe and became one of us. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. He washed feet with the lowly. Ele lavou os pés com o humilde. He dwelt in the tents with the poor. Ele habitou nas tendas com os pobres. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Ele dormiu na mata e nas ruas com desprivilegiados. He became one of us, that he might understand us better. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor And that we might understand him better. e para que nós o entendêssemos melhor. Now, I think in that we find out that changing himself, what he did. Agora acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, If you'll notice, he came in the name of 3 sons. se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David. Ele veio em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, e no Filho de Davi. He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet the Son of Man. Ele veio como Filho do Homem. Agora em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, o Filho do Homem. Son of Man means a prophet.
filho do homem significa um profeta. He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: "The Lord your God shall raise up among you a prophet, likened unto me." O Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man. Ele nunca chamou-se de Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem, Because he had to come according to the Scripture. porque ele tinha que vir conforme a Escritura. See, he had to make those two pieces of torn paper. Está vendo? Ele tinha que fazer esses dois pedaços do papel rasgado, The Old Testament prophecy and his own character to be exactly the same. a profecia do Antigo Testamento e seu próprio caráter serem exatamente a mesma coisa. So he come the Son of Man. Come in that form. Por isso ele veio como Filho do Homem, veio nessa forma. Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God. Então vemos, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. God, the Spirit, in the form Holy Ghost. Deus, o Espírito na forma, Espírito Santo. What was he doing? He was changing himself, O que ele estava fazendo? Estava mudando-se, making himself known to his people in a different form. dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Like the Holy Spirit, which is God, Como o Espírito Santo, que é Deus, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit. ele veio como Filho de Deus, o Espírito Santo. But in the millennium, he comes as Son of David, to sit on the throne of David, King. Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. He was to take the throne of David. Era para ele tomar o trono de Davi. He's on the Father's throne now. Ele está no trono do Pai agora. And then he said, "He that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne." E então ele disse: quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. So he, in the millennium, he'll be Son of David. Assim que ele, no milênio, ele será filho de Davi. What is it? The same God, all the time, just changing his mask. O que é isso? O mesmo Deus, o tempo todo, apenas mudando a sua máscara. I am to my wife a husband. Eu sou para minha esposa, marido. Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? Você notou que a mulher Ciro-fenícia disse: Filho de Davi, tem misericórdia. He never even bothered him at all. Ele nem chegou a incomodá-lo, nem um pouco. She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Ela não tinha direitos sobre ele como filho de Davi. He's the son of David to the Jew. Ele é o filho de Davi para o judeu. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. E agora, ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era o Senhor dela. Então ela conseguiu o que pedia. Now, as he's just changing himself. Agora, quanto ao... Ele apenas estava mudando-se. Now, in my home, I'm three different people. Agora, em minha casa, eu sou 3 pessoas diferentes. In my home, my wife has claims on me as husband. Em minha casa, a minha esposa tem direitos sobre mim como marido. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father. A minha filha aí, ela não tem direitos sobre mim como marido. Sou
pai dela. And my little grandson there, I'm grandfather to him. E meu netinho aí, sou avô dele. So he has no right to call me father. Por isso ele não tem direito de me chamar de pai. I'm not his father. My son is his father. Não sou o pai dele. O meu filho é pai dele. I am his grandfather. But I'm still the same man. Sou avô dele, mas mesmo assim, sou o mesmo homem. And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people. E Deus, o que ele faz? Ele apenas muda-se para tornar-se para essa geração, para dar-se a conhecer a esse povo. And that's what we're here to find out tonight. In what way is God supposed to make himself known to this people and in this time? E é isso que estamos aqui para descobrir hoje à noite. De que maneira é para Deus dar-se conhecer a este povo e neste tempo? He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. Ele muda sua máscara, ele muda sua representação, ele não muda sua disposição. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another. Ele não muda sua natureza, ele apenas muda sua máscara de um para outro. He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is. Ele faz isso para revelar-se mais claramente às pessoas, que elas saibam que ele é e o que ele é. In Hebrews 1 we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets, but in this last days through his Son, Jesus. Hebreus 1, lemos: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus. Now the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were God. Agora os profetas, Jesus disse quando ele estava aqui na terra, que eram deuses. You call those gods who the word of God came to, and the scriptures cannot be broken, he said. Chamais de deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e as escrituras não podem ser anuladas. Said, how you can condemn him then when he's the Son of God? Ele disse, como podeis condená-lo então quando ele é o Filho de Deus? See, the word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies. Está vendo? A palavra de Deus é atribuída a cada era o que é para ela ser. E Jesus foi o cumprimento de todas as profecias. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Isso estava nele. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Era ele quem estava em José. Era ele quem estava em Elias. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Era ele quem estava em Moisés. Era ele quem estava em Davi, um rei rejeitado. His own people had rejected him as king. O seu próprio povo o havia rejeitado como rei. And as he went out of the courtyard, a little afflicted fellow crawling around did not like his government, his system. E ao sair, ele do pátio, um pequeno indivíduo aflito, rastejando-se, não gostava do governo dele, do sistema dele. And he spit upon him. E cuspiu nele. And the guard pulled his sword and said, well, I'll leave that dog's head on him, spitting on my king. E o guarda puxou a espada, disse, deixarei eu sobre ele essa cabeça de cão cuspindo em meu rei. And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed. E Davi talvez não dando conta do que fazia naquela hora, mas ele era ungido. And he said, let him alone. God's told him to do this. E disse, deixai-o. Deus lhe disse para fazer isto. And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem,
a rejected king. E subiu no monte e chorou sobre Jerusalém, um rei rejeitado. Did you notice a few hundred years from then, the son of David, Você notou que daí a algumas centenas de anos, o filho de Davi, being spit upon in the streets, and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, que cuspiram nele nas ruas, e estava no monte, a mesma montanha, olhando sobre Jerusalém, um rei rejeitado, e clamou: Jerusalem, how oft would I have hovered you as a hen did her brood, but you would not. Jerusalém, quantas vezes quis eu cobrir-te como a galinha os seus pintainhos, mas não quiseste? He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Ele nunca mudou a sua natureza, porque Hebreus 13:8 disse: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God was made flesh in order to die to redeem us from sin. Deus se fez carne com o fim de morrer para nos redimir do pecado. That's why he changed himself to be a man. É por isso que ele se transformou para ser um homem. We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Vemos em São João 12:20 que os gregos tinham ouvido falar dele. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Agora ninguém pode chegar a ouvir dele, a menos que seu coração queime para vê-lo. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him. Como Jó e os profetas de antigamente, todos eles queriam vê-lo. So this Greek came to see him. Assim que estes gregos vieram vê-lo, They came to Philip, which was of Bethesda, and said, Sir, we would see Jesus. chegaram a Filipe, o qual era de Betesda, e disseram: Senhor, queríamos ver a Jesus. The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. Os gregos queriam vê-lo, mas não puderam vê-lo porque ele estava no templo da sua humanidade. God was in Christ reconciling the world to himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Now we find that in this, these Greeks could not see him, Agora vemos que nisto, estes gregos não podiam vê-lo. and notice the very words that Jesus expressed to them afterwards. E note as próprias palavras que Jesus expressou-lhes, dizendo: He said, except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone. Ele disse: se um grão de trigo não cair por terra e morrer, fica só. In other words, they would never be able to see him in the change, in the mask that he was in then, because he was veiled in human flesh. Em outras palavras, nunca poderiam vê-lo na mudança, na máscara em que ele estava então, porque ele estava velado em carne humana. But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. Mas quando este grão de trigo caísse na terra, então ele produziria todas as raças.